Paz do Senhor, os irmãos. Amém? Você pode, por gentileza, abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. O verso é o de número 1 ao verso 7. Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 7. Enquanto você procura aí, eu quero externar a Deus a minha alegria e gratidão por poder assim cultuar a Deus com você, sentir a presença de Deus com você e por bondade de Deus ministrar sobre a tua vida aquilo que Deus colocou no meu coração. Agradecer a Deus pela vida do pastor Julius, todo o ministério, pastor Elias, claro, e dizer que para nós é um motivo de muita alegria estar aqui. Deixa eu pregar primeiro, depois a gente, porque senão, se eu me despedir primeiro, eu não prego, né? Versículo 1, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Fecha os teus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, amigo presente nesta reunião, te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa palestrar com os teus filhos e que pela tua bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, o Senhor possa nos usar como um instrumento da tua palavra. Senhor, todo ouvido que está travado, todo coração que está preso, entristecido, toda a boca que está fechada para não te louvar, que receba a tua palavra nesta hora. E que as vidas que estão aqui, Senhor, possam ser impactadas pela mesma. Nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você poderia aplaudir a Deus? Esse crente bonitão que está do teu lado aí, cheiroso, bem arrumado, você olhe para ele aí. Você já cumprimentou ele hoje? Boa noite. Fala, eu tenho uma notícia para te dar. Pergunta a ele: você sabia que você tem uma rede? Pergunta a ele: você sabia que você tem uma rede? Cuide bem dela, porque foi Deus que te deu. Amém? Olhe para cá. A Bíblia vai dizer agora que Jesus está caminhando sobre a areia e que a multidão o cercava, a multidão o apertava. E esse tipo de aperto, o que a Bíblia está querendo dizer é que na verdade o povo incomodava Jesus. Da forma com que eles estavam procedendo nesta hora, eles incomodavam Jesus. E Jesus se sentiu incomodado porque queria ministrar sobre a vida deles e pregar para eles. Teve uma ideia, e o que vai me chamar a atenção aqui é que Jesus não desperdiça ninguém. A multidão está apertando, ainda que ele pregasse, a multidão falando, tocando, importunando, fica difícil dele agradar e pregar para todo mundo. Neste mesmo cenário, ele vai olhar e vai ver Simão.
em que a Bíblia vai relatar que Simão saiu para pescar e pescou a noite inteira. O fato da Bíblia dizer que Simão pescou a noite inteira não quer dizer que Simão tenha pego peixe. O que a Bíblia está dizendo aí é que Simão saiu de casa para fazer aquilo que se propôs a fazer. Simão saiu de casa com propósito. Então por isso que a Bíblia vai dizer que Simão pescou a noite inteira. Porque independente dele ter pego peixe ou não, ele fez aquilo que ele deveria fazer. Agora Jesus vai olhar e vai ver Simão lavando as redes. Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, a mesma coisa. E algumas atitudes que Simão vai tomar perante uma situação de aparente crise, vai chamar a atenção de Jesus para ele. Se você colocar Simão como um chefe de família, sem ferir exegese do texto, mas se você colocar Simão como um chefe de família, alguém que saiu para trabalhar, que saiu para conseguir a providência de sua casa, nós ficaríamos entristecidos e um pouco tanto chateados pelo que vai acontecer. Porque Simão era profissional no que fazia, era bom. E alguns livros e estudiosos vão dizer que ele tinha uma microempresa junto com o Tiago, o André, o João. Bom, só que ele não pescou nada. Ainda que ele fosse bom naquilo que ele fazia, ainda que ele fosse expert profissional, naquela noite o mar não deu peixe a ele. E ele está na beira da praia lavando as redes, sabendo que quando chegasse em casa, a resposta não seria uma resposta positiva. Não querendo mexer com a mente de ninguém, nem partir para o emocionalismo, mas eu sei o que é você sair de casa, eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é tentar a manhã todo, o dia todo, e chegar em casa de mãos vazias. Eu sei o que é ser honesto, ser justo, e ter dia que você não tem aquilo que você gostaria de ter. A sua esposa te olha, os filhos te olham, há um silêncio dentro de casa. Não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem pizzaria, não tem shopping. E eu imagino a mente de Simão aquele dia. Só que da mesma forma que a multidão apertava Jesus e tirava Jesus de perto dele, Simão tinha algumas atitudes que chamariam Jesus para perto dele. A Bíblia vai dizer agora que Simão estava lavando as redes. E todo pescador, quando acaba de pescar, ele tem no mínimo 3 afazeres, responsabilidades que ele precisa fazer. A primeira é lavar as redes. A segunda é limpar as redes. E a terceira é consertar as redes. A Bíblia vai dizer então que Simão está lavando as redes. E um segredo aqui para nós adorarmos a Deus é que pescador sabe disso, não pode lavar a rede com água salgada, porque a água salgada vai deteriorar a rede, vai estragar, vai apodrecer a rede. Então se ele lava a rede hoje com água salgada, amanhã ele não tem rede para pescar. Então ele precisava lavar a rede com água doce, porque a água doce mantinha a rede por mais tempo em boas condições, e amanhã a pescaria poderia ser boa. Eu queria que você levantasse a tua mão direita, que eu queria ministrar algo sobre a tua vida logo no início. Eu tenho certeza que quem entrou aqui nessa noite com a rede, ainda que não tenha pego nada nesse início de ano ou no final do ano, vai lavar as tuas redes com água doce. E a única água boa que nós temos como crentes é a água da vida, é a água do céu. Eu tenho certeza que se tu lavar a tua rede com água doce, ela vai durar muito mais tempo. Quem vem comigo adorando a Deus?
A segunda atitude que Simão vai tomar é consertar as redes. Sabe, queridos, a rede a gente pode colocar aqui como os dons que Deus tem nos dado, como o ministério que Deus tem nos dado. E todos nós sabemos que nós temos que constantemente passar com os nossos dons e com o nosso ministério pelo Espírito Santo, que é a água da vida, para que Ele possa sempre estar purificando, limpando e nos dando entendimento naquilo que nós fazemos para Deus. E o mar é o mundo, querido. Constantemente nós estamos jogando a rede, sim. A nossa intenção é sempre pegar o peixe. A nossa intenção é sempre fazer a obra, a intenção é sempre boa. Mas as sujeiras estão no mar, pedaços de galho, folhas. Simão, querendo ou não, as sujeiras entram em suas redes. Você querendo ou não, acontece os tropeços, os erros, os intempéries da vida. Eu não sei, de repente, nessa noite, como você chegou nesse lugar. E Deus me falava que tem redes nessa noite que estão sujas, que estão precisando ser limpas. E o pescador, dono da sua rede, não pode emprestar sua rede para ninguém, porque a sua rede é aquilo que ele tem para conseguir a providência para a sua casa. Então a ferramenta particular dele, e quem tem que limpar a rede dele é ele, não adianta. Não tem como você pegar aquilo que Deus te deu e colocar na mão de alguém para alguém cuidar de você. A tua rede é intransferível, querido. A tua rede é algo que Deus teceu com sabedoria e inteligência na sua medida e entregou na tua mão para você pescar para Ele. Então, pelo amor de Deus, não deixe a tua rede com sujeira, com os intempéries da vida. Sabe por quê? Porque há de acontecer uma grande pescaria, uma pescaria maravilhosa. E se tua rede estiver cheia de galhos e de folhas, aonde que o peixe vai ficar? Enquanto tu limpa a tua rede nessa noite adorando, glorificando a Deus, Deus prepara uma pescaria maravilhosa para você. Quem vem comigo? Quem? Aleluia! Terceira coisa que Simão vai fazer é consertar as redes. As pedras, os galhos, às vezes manuseamos a nossa rede de forma errada. E eu vou usar um termo pentecostal, um termo dentro do nosso linguajar. Às vezes as nossas redes ficam com brechas. Às vezes nós abrimos lacunas em nossas redes, estamos até pescando, tem até peixe, mas da mesma forma que entra, oh aleluia, oh aleluia, tem esforço que nós estamos fazendo de forma errada, estamos gastando esforço, tempo e força, mas estamos esquecendo de consertar as nossas brechas. E sabe de uma coisa, querido? Não adianta você pegar a tua rede e pedir para alguém consertar, não, porque só eu sei aonde tem brecha na minha rede, porque quem manuseia ela todo dia, quem usa ela todo dia sou eu. Então não adianta eu chegar e pedir para alguém consertar minha rede, que a pessoa vai consertar do lado errado se consertar. Mas Deus me traz nessa noite aqui como profeta para falar para você, se nós consertarmos as nossas redes, aleluia, eu tenho certeza que vamos pegar muito peixe e vamos parar de perder, aleluia, aquilo que Deus tem colocado dentro da nossa rede. Sabe, querido, às vezes nós pescamos dentro da nossa casa, ganhamos a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos parentes,
mas em uma reunião familiar, em uma brincadeira indecorosa, nós abrimos brecha na nossa rede e o peixe sai. Só que Simão naquele dia estava com o mesmo propósito. Ele sabia que não tinha pego nada, ele não pegou nada, mas a atitude dele em meio à crise existencial, a gente pode falar assim, era a mesma. Simão não pescou nada, mas ele lava, ele limpa e ele conserta. Sabe o que eu vim falar para você nessa noite? Que independente do que tenha acontecido contigo, a tua postura diante de Deus precisa ser a mesma. Oh, glória a Deus. Eu venho dizer para você que você pegando o peixe ou não, a tua rede tem que ser lavada. Eu venho dizer para você que independente de você pegar peixe ou não, você precisa limpar e consertar, porque há de vir um milagre da parte de Deus para a tua vida e você precisa estar preparado. Jesus olha para Simão e a Bíblia vai dizer que ele escolhe o barco de Simão. Havia 2 barcos, ele escolhe o de Simão. Sabe, queridos, tem atitudes que nós temos na presença de Deus que nós fazemos com que Jesus escolha o nosso barco, João. Você vai entender que a multidão apertando, incomodando, certamente dezenas ou talvez centenas de pessoas falando. E a Bíblia vai dizer que Simão falou nada, Simão está quieto, lavando as redes. E eu começo a entender que tem guerras que nós ganhamos no silêncio. É mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Tem coisas que você não precisa responder, basta a tua atitude diante de Deus para que Jesus escolha o teu barco. Deixa eu perguntar aqui para você, e aí, você vai ficar falando aos 4 cantos da terra, ou vai ficar quietinho lavando as tuas redes e esperando o mestre chegar no teu barco? Pedro empresta o barco para Jesus. Não sabia, mas o milagre dele começou ali. Sabe, tem investimento que nós fazemos no reino. Tem investimento que nós fazemos no reino que a gente não vai colher hoje não. Mas esse imediatismo, essa ociosidade e essa ansiedade que nós temos na presença de Deus, que tudo tem que ser para já, agora, declara, exige. Você sabe o que é investimento no reino? É Jesus pegar o barco de Simão para pregar para o povo e não prometer nada a ele. Você vê Jesus falando: me empresta o teu barco que eu prego para as pessoas e ainda te faço pesca maravilhosa. Sabe por quê? Jesus está de olho na tua atitude diante do altar. Vai fazer barganha com Deus? Ou vai simplesmente se colocar à disposição da obra? Porque Deus não deixa ninguém falta. Deus não deixa ninguém sem salário. Deus não deixa ninguém na mão abandonado. Jesus pega o barco dele, quer coisa melhor? Estava tentando imaginar essa situação aqui, porque Jesus entra no barco, Simão começa a remar, que tenha onda ou que não tenha onda, que provavelmente não tinha, hoje não tem, a gente sabe, mas o vento está batendo, e o barco está se movendo, e o barco precisa ficar no lugar estratégico para Jesus pregar, porque durante o dia, certamente, o vento estava de dentro do mar para fora. Então Jesus se afastava um pouquinho, ficava mais fácil para a voz chegar, porque não tinha boca de ferro, microfone. Que é a maior prova do que essa, pastor Elias? Do que você ter que ficar remando para Jesus operar na vida de alguém, enquanto a tua rede está dentro do barco vazia. Tu não pegou não, senão tu estava adorando, mas eu vou melhorar para você.
Sabe o que é você jejuar e orar por alguém? A pessoa recebe aquilo que tu está orando e tu olha para o teu lado, está precisando da mesma coisa? Sabe o que é você ter que jejuar, pagar preço? Quando a gente rema em prol de alguém, a gente está pagando preço para Jesus operar na vida de alguém. É cansaço, é esforço, é vida com Deus, é pagar preço. E tu não está vendo nada acontecer na tua vida, mas vidas estão sendo salvas, porque tu emprestou o teu barco, o teu coração para Jesus. Em breve a tua recompensa vai vir. Quem adora a Deus. Pescadores daquela época, eles pescavam de noite e no raso. Até porque a rede que eles usavam era uma rede no formato boca de sino. O nome sino já dá para entender o formato da rede, claro. E que nas extremidades tinham chumbo. Por isso que precisavam de 2 barcos. Eles esticavam a rede, largavam, ela descia e eles puxavam em forma de funil e pescavam. Bom, e esse mar é entre 40 e 60 metros de altura no máximo. Alguns divergem, mas é mais ou menos isso. Então é tido como raso. Para pescador é raso. E ele agora, Jesus, dentro do barco, vai dar um ensinamento para Simão. Simão está acostumado a pescar de noite e no raso. Jesus agora está de dia e manda ele para o fundo. Entendeu não? Ele está acostumado a pescar de noite. E isso traz alguns ensinamentos para nós. Porque o que vai nos ensinar aqui é que Jesus vai totalmente na contramão do que o profissionalismo, o entendimento, a sabedoria e o QI de Simão falava. E tem horas que isso acontece na nossa vida, querido. Tem horas que Jesus vai na contramão do nosso entendimento, do nosso ego, do nosso eu, para nos mostrar que quando Ele quer operar, até o que estava para dar errado dá certo. Basta você ter uma atitude de emprestar o teu barco para Ele nessa noite. E Jesus vai dar um ensinamento para nós. Ele vai mostrar que o problema não estava no mar, porque o mar era o mesmo. O problema não estava na rede, porque a rede era a mesma. E o problema também não estava no peixe. Sabe por quê? Porque peixe tinha. Aquela época tinha tanto peixe, que os estudiosos vão dizer que aquelas marolinhas que chamam, principalmente na Costa Verde, nas praias que não tem onda, você olhava e pensava que era marola, mas não era. Era um peixe. A quantidade de peixe fazia aquele movimento, de tanto peixe que tinha naquela época. Mas Jesus queria ensinar Simão. Por isso que Simão não pega nada. E vai mostrar que o problema não está na rede, não está no mar e não está no peixe. Aonde estava o problema? Sabe onde estava o problema? O problema estava no barco. Sabe por quê? Quando Jesus fala para Simão, lança a rede, ele vai falar: mestre, segura aí. A palavra mestre é uma palavra polissêmica. E ela vai sair com várias vertentes. E uma delas que eu queria me apegar é comandante supremo. Não, eu acho que você não entendeu. Mestre quer dizer comandante supremo. Vou te explicar. Sabe qual é o problema? Que ele não vai pegar peixe. Todo barco precisa de um comandante, querido.
Barco sozinho não tem rumo, não tem direção, nem tem governo. Oh, aleluia. Será que você compreende essa palavra? E você consegue discernir que se Jesus não estiver dentro do teu barco vai ficar sem direção e sem governo, e até onde era para dar certo vai dar errado, porque ele não está. Onde o rebacando certo, lemando rebadassuriquelas. Você precisa colocar o mestre, o comandante supremo dentro do barco. Barco sem comandante fica desgovernado. E a gente tem um monte de atitude pensando que está tendo a atitude certa. Mas o comandante não está dentro do barco, pelo amor de Deus. Coloca ele no teu barco nessa noite. Porque tem uma pescaria pronta para a tua vida. A prova está aqui. Jesus vai dar uma ordem para Simão: afasta-te da terra e lança-te ao mar alto. Afasta-te da terra. Ó, muito simples. Sabe, ficarmos na beira da praia lavando rede o tempo todo não vai adiantar nada. Ficarmos no meio da multidão também em volta de Jesus de uma forma de mais importuná-lo do que sentindo a sua presença também não vai adiantar nada. Foi por isso que Jesus falou para Simão: afasta-te da terra um pouquinho. É noite de você se afastar um pouquinho da terra, porque crente que se afasta da terra se aproxima do céu. Pegou? Vou repetir: crente que se afasta da terra se aproxima do céu. É noite de você se aproximar da terra, do céu nessa noite. Oh glória! Lança-te ao mar alto mais profundo, né? Que Jesus estava querendo dizer. E o problema de nós nos aprofundarmos na obra que Deus tem para a nossa vida é que requer mais intimidade, mais fé, mais confiança. E não é sempre que nós estamos dispostos a ter isso. Aí nós ficamos com medo, sabe por quê? Porque mar alto é mais responsabilidade, querido. Para ficar com mais profundidade com Deus, tem que aguentar os ventos dentro do mar, que são muito mais fortes. As tempestades são muito maiores. Oh, aleluia! E nós não queremos, preferimos ficar na rasura, porque na rasura, quando o vento bate, a gente pula fora. Você não vai morrer afogado, está no raso, é muito mais fácil. Qualquer coisa tu desiste, tu para, joga fora, deixa para lá, entrega a carteira, desiste, faz bico. E na profundidade a gente não pode fazer isso. Porque você olha aquela água escura, porque sabe que é profundo, então você teme. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui: o vento pode ser muito forte, a tempestade pode ser muito forte, o maremoto também, mas quem está dentro do barco te garante uma pescaria e que você não vai morrer. Oh glória a Deus! Acredita, lança a tua rede mesmo na profundidade, porque tem algo de Deus para a tua vida aqui. Quem adora a Deus, quem adora a Deus, quem adora a Deus, quem adora... Oh, calabaras. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para Simão: lança-te a rede. Ele vai responder: mestre, mas pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas porque tu mandas, lançaremos a rede. No mesmo versículo, nós vamos perceber dois sentimentos, dois estados emocionais diferentes de Simão. Quando ele fala para Jesus: mestre, mas a noite toda jogamos rede, pescamos a noite toda. Ele estava dizendo: Jesus, eu sei o que eu fiz, eu sou bom no que faço.
eu sei jogar rede, eu fiz o que deveria fazer. E isso ilustra a nossa vida, querido. Sabe por quê? Essa oscilação de Simão fez com que Simão tomasse algumas atitudes, mesmo depois já sendo chamado Pedro. E fazemos com que nós também oscilamos muito naquilo que Deus quer fazer. Porque ora nós duvidamos, mas ao mesmo tempo, Simão, mas porque tu mandas, debaixo da tua palavra eu vou fazer. Sabe o que ele está falando? Deus, eu pensei até que eu sabia muito, eu pensei até que eu era o cara, eu pensei até que eu era bom, mas descobri que se o Senhor não estiver no barco não tem pescaria. Porque tu mandas, lançarei a rede. Está na hora de você parar de sacrificar e começar a obedecer a ordem do comandante para a tua vida. Lança a rede. A Bíblia vai dizer que a quantidade de peixe era tanta que a rede ia se rompendo. Uma pergunta bem simples. Você imagina se Simão lavasse as suas redes com água salgada, o que poderia acontecer de uma hora dessa? Você está entendendo que tem semente que nós plantamos lá atrás, na beira da praia, quietinho, ninguém está vendo, mas ele está lavando a rede com água doce, e na hora do milagre, ele vai colher o fruto, porque ele fez o que deveria fazer lá atrás. Oh, glória a Deus. Está vendo que o teu silêncio hoje, a tua oração, o teu choro parece que não vale de nada, a tua oração parece que não passa do teto da igreja, a forma com que você procede, tem postura diante de Deus, parece que ninguém te enxerga, mas tem um momento da exaltação de Deus na tua vida, tem um momento do milagre de Deus na tua vida. Satanás, querendo ou não, ele vai operar a grande obra, e você vai colher uma grande quantidade de peixe. Posso me dar como exemplo, porque eu fui um dos peixes que essa igreja apanhou. Só que a rede agora está lotada de peixe e está quase se rompendo. E às vezes Deus permite a nossa rede quase se romper, para termos uma atitude de reino. Atitudes, repete comigo, atitudes de reino. A Bíblia vai dizer, quando a rede está quase se rompendo, ele faz sinal para os companheiros. E esse sinal que ele faz com os companheiros, por que não emite som? Não grita, não assovia, não apita? Por causa da distância. Estavam longe, certamente não iam escutar. Mas acenos, fazer sinal, fez com que aqueles homens que estavam do outro lado, viessem para cá. Sabe o que eu queria dizer para a tua vida, profetizar sobre a tua vida? Que vai ter sinal de Deus na tua vida, para trazer quem está longe para perto. O milagre que Deus, oh meu Deus do céu, se eu fosse você pegava isso. O milagre de Deus é tão grande na tua vida, que vai fazer quem está longe chegar para perto. E eu não estou falando do irmão que está ao teu lado, teu vizinho, não. Eu estou falando de vidas que estão perdidas dentro da Vintém, na Praça da Bandeira, aleluia, nas favelas, nas vizinhanças da vida, vão chegar até esse lugar, porque você vai fazer sinal, vai ter sinal de Deus na tua vida, que vai aproximar quem está longe para perto. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória. E aí, como membros do reino, a gente esquece as frases, os jargões da vida, que diz que fulano vai ver eu na plateia e ele no palco. O outro diz para mim outro dia, a roda vai girar, Deus vai te exaltar. Eu falei, não, meu filho, não tem nada disso não. Evangelho é vende tudo que tem, dá aos pobres, vai.
Ou seja, compartilhe. O evangelho não tem esse negócio de eu estar lá em cima e você lá embaixo, eu estar melhor do que você. Que é isso? O que Deus vai te dar vai ser tão grande para você trazer quem está precisando de longe para perto de você. Tu pega essa palavra, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer que eles enchem ambos os barcos. E barco vazio se rema com uma certa facilidade. Ainda que cansado, a noite toda pescando, barco vazio se rema com uma facilidade. Agora, barco lotado de peixe, querido, é diferente. E existem momentos da nossa vida que Deus olha para você e diz: é agora. O barco está voltando para a areia. A multidão está parada na areia. Tem multidão na areia. Tem muita gente na areia. Tem muita gente que decidiu não ir para dentro do mar igual você foi. Tem muita gente que não tem a fé que você tem. Tem muita gente que não tem a disposição que você tem. Tem muita gente que não tem a ousadia que você tem. Mas a tua lição de vida não vai ser uma lição para se exaltar na frente de ninguém. O barco está devagarzinho chegando na areia. O barco está indo devagar. Não tem motor, querido. A bênção até chegou. Tem até a promessa de Deus. E o barco está chegando na areia. E o barco está chegando na areia. Está devagarzinho. O inimigo das nossas almas está dizendo: não vai chegar. O inimigo da tua vida diz: não vai acontecer. No máximo vai morrer na areia. O inimigo da tua vida está dizendo: não vai dar certo. Teu marido não se converte. Não adianta jejuar. Não adianta vir todos os cultos. Não adianta se consagrar. Não vai acontecer. E o teu barco está chegando perto da areia. Oh, glória a Deus. Está devagarzinho, devagarzinho não se nota. Porque quem está devagar não chama atenção. É isso que Jesus quer. Não quer que você chegue na atenção, não faça alarde. Porque a obra está sendo concluída. O barco está sendo remado. Devagarzinho, mas você não parou. Deus está vendo você. Ainda que não aconteça nada por enquanto, mas você está remando. Não para, não desiste. Porque tem uma obra contigo na terra. Atracou o barco. A multidão encosta. Simão, se não tem visão do reino, pescou além do que imaginava. Poderia pegar o peixe e ir embora. Tinha aquela multidão lá com fome. Afinal de contas foi eu que joguei a rede. Afinal de contas foi eu que plantei. Afinal de contas porque eu. Mas não. A Bíblia vai dizer que Simão, aleluia, Simão chega na areia. O barco está lotado de peixe. Ele larga tudo e vai atrás do mestre. Sabe o que é isso, querido? É ele largar o peixe que perece para ir atrás do pão que permanece. Sabe o que é isso? Porque Simão teve uma experiência, já tinha tido com Jesus, já tinha visto maravilha com Jesus, só que largou tudo e voltou a pescar. Agora tem sucesso. Porque depois que Deus te chama para a obra, não entra nessa de largar tudo, dar um passeio lá para fora, achando que tu vai se dar bem e depois tu volta, não. Nós temos visto aí nos últimos tempos que está tendo gente que está desperdiçando oportunidades.
Deus marcou contigo nessa noite para que você se decida. Vai ficar pagando preço, tendo esforço, jogando rede a noite toda e não pescando nada? Ou vai decidir botar Jesus no teu barco e permitir que Ele mude a trajetória da tua vida, mude a tua história? Para de dar murro em ponta de faca. Se não, largar tudo, deixa os peixes e vai atrás de Jesus. Além de fazer a obra, Ele ainda alimentou um povo. Jesus está querendo que você pare de ser alimentado pelos homens e comece a ser alimentado por Ele. Porque aquele pão lá, oh glória a Deus, aquele sacia. Aquela água mata a sede. Alabaracala suri, rebaracala sé. Queria que você se colocasse de pé por um minuto. Eu sei que há uma expectativa, a gente vai fazer um agradecimento aqui, mas a palavra é prioridade nas nossas vidas. E você não pode sair daqui com peixe. Você tem que sair daqui com pão do céu. Alabaraço, rebaraço. Eu queria te fazer uma pergunta. Você que já pescou para Jesus, você que já deixou a tua rede nas mãos de Jesus, você que um dia permitiu que Jesus entrasse no teu barco, mas que pelos problemas da vida, as situações que nos cercam, e são muitas, você desistiu, parou, tentou de uma outra forma, mas essa palavra que é digna de toda aceitação, nessa noite te confrontou e te mostrou que não adianta você pescar sem Jesus no barco. Eu queria te convidar nessa noite, aleluia, eu queria te convidar nessa noite a colocar novamente o Senhor no teu barco, para que Ele comece a direcionar novamente a tua vida, te dê um governo, governe bem a sua vida, a sua casa. E eu queria te perguntar se nessa noite você gostaria que Jesus entrasse no teu barco. Eu queria te conhecer, cadê você? Oh, aleluia! Se você entendeu essa mensagem, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que nós queríamos orar por você. Lázaro, nada tem dado certo mais, não tenho conseguido mais pescar nada, minha rede está furada, minha rede está suja. É hoje que Deus marcou com você para mudar a tua história, mas você precisa ter uma atitude igual a de Simão. Saia do seu lugar, tenha força nessa noite, vem aqui para frente. Eu sei que é difícil. Afinal de contas, você já teve Jesus no teu barco. Então tu sabe como funcionam as coisas. Mas olha, Ele quer entrar para ficar dessa vez. Ele não quer visitar o teu barco não, Ele quer entrar para ficar. Mas Ele precisa que você libere. Ele está à porta, batendo na porta, perguntando se você deseja abrir para Ele entrar. Cadê você? Aleluia. Aleluia. Não há ninguém? Feche os teus olhos. Amigo fiel, conhece os corações.
Tu sabes, Deus, o que os teus filhos precisam, necessitam. Aleluia. E Tu és um Deus que não despede ninguém de mão vazia. Porventura entrou alguém aqui nessa noite nessas condições, Senhor. Eu tenho certeza que Tu és o Deus que palestra, que conversa, que convence. Tu és o Deus que fala, que anima, que fortalece. Tu é um Deus que levanta, Tu é um Deus que exalta, Tu é um Deus que fortalece. Então o Espírito Santo vem nessa noite sobre nós, enche os corações, cura as feridas, limpa as mentes. Oh glória, e manifesta o Teu poder no nosso meio, porque assim nós ansiamos. Precisamos, Senhor, dos Teus recursos. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmão, tome seu assento um minutinho. Me aguenta aí mais um pouquinho. Como o pastor Edmilson já falou, a igreja já sabe, nós estamos nos deslocando daqui. É verdade que nós não estamos saindo da igreja, porque a igreja é uma só, né? Não é verdade? Amém? Nós vamos dar um pulo ali, né? Entendeu? Nós vamos dar um pulo ali. Estamos fazendo a obra ali na igreja do Evangelho Quadrangular, Bangu. Deus nos direcionou para lá. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual, tanto do pastor que nos aceitou, como dos nossos pastores aqui, que continuam sendo os nossos pastores, amém? Então, nós estamos ali, nos deslocando para ali, eu juntamente com a minha família, vamos estar ali apoiando, fazendo a obra, da mesma forma que estávamos aqui, e nós assim, num sentimento misto, nós queremos agradecer, fizemos questão desse momento, porque é o certo, de falar com a nossa liderança, de estarmos debaixo da bênção da nossa liderança, de Deus, para que aonde a gente pise a planta dos nossos pés, aonde colocamos as nossas mãos, as coisas aconteçam em nome do Senhor. Então nós fizemos tudo conforme manda os ritos, a igreja, o estatuto, enfim, da forma que você entender, mas da forma correta. Recebemos a bênção do nosso pastor, as portas ficaram abertas, e isso para nós é motivo de muita alegria. E só uma recordação aqui, eu olhando para minha esposa, virtuosa do jeito que é, olhando para minha esposa, uma bênção do jeito que é, cuidando de mim, orando por mim, sendo mãe, sendo amiga, sendo esposa, eu consigo enxergar a igreja, porque foi se espelhando nas irmãs que ela chegou onde chegou. Você entende isso? Então, quando eu olho para minha esposa, eu lembro do Ministério Alfa e Ômega. Quando eu chego em algum lugar para participar de um culto de alguma forma, pregando ou não, sempre que há um elogio, ou sempre que eu faço alguma coisa e conduzo da forma correta, eu lembro que eu aprendi aqui, porque eu nasci aqui. Foi aqui que eu aprendi a criar os meus filhos.
Foi aqui que eu aprendi a depender de Deus. Foi aqui que eu aprendi a respeitar meus líderes e honrar minha família, minha mãe, meus irmãos. Foi aqui que eu descobri que eu posso ser próspero sim, à luz da Bíblia. Foi aqui que eu aprendi a respeitar as pessoas. Foi essa igreja que me colocou dentro de um padrão social. Foi aqui que eu aprendi a chegar e a sair bem. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Eu sei que quem dá o dom é Deus. É os importunos, às vezes, que a gente tinha de mandar uma mensagem para o pastor Edmilson, pastor Damião, ou perguntava aqui, Antônio Carlos, alguém, e pegava algum feedbackzinho da mensagem, da palavra, e juntava uma coisa e criava uma mensagem, um estudo. Foi aqui. Foi aqui que o nome do Senhor tem me projetado. E aonde a gente ministra, a gente chega, nós somos conhecidos Lázaro do Ministério Alfa e Ômega. Bom isso. Foi aqui. Baixinho, não tem muita gente escutando não. Foi aqui que o pastor Elias me pegava e dizia: rapaz, não é da tua forma não. E que ele ficava todo vermelho e a vontade dele, eu não sei, de repente era pegar o cinto ali. Era, né? Era, viu? Era, ó. Eu falo isso com lágrimas porque eu descobri que isso tudo é bom. Foi bom. E que eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Eu passei muitos momentos aqui. E conversava com ele na quinta-feira que a minha consagração, isso para o homem, né? A Bíblia nos dá respaldo para isso. A consagração para obreiro foi bom, para diácono foi bom, para presbitério nem se fala. Mas uma frase que o pastor Elias falou para mim, falou para uma pessoa, e essa pessoa me falou, que marcou meus 10 anos aqui. Um menino que tinha problema com drogas, que chegou aqui, se converteu, estava começando, precisando de ajuda. Ele falou para o menino: eu vou te apresentar uma pessoa, e eu tenho certeza, porque ela já vivenciou isso e venceu, ela vai ter condições de te ajudar. E o menino veio e me contou isso. Irmãos, não invalidando nenhuma outra coisa que foi feita por mim, o ministério, mas para mim essa frase mudou a minha história aqui. Porque eu descobri que eu consigo ser importante para alguém. Eu descobri que eu posso ajudar alguém. Eu descobri que eu posso ser útil para alguém. E como eu gosto muito de sorrir, e eu já até em alguns lugares as pessoas criticam, acham que você sorri muito. Mas eu descobri que um sorriso também, ele ajuda a estima da pessoa a se levantar. Quando você faz alguém sorrir, quando você alegra alguém, isso mostra que dentro de você há um espírito que te impulsiona para isso. Eu aprendi aqui. Então, em nome da família Sampaio, nós queremos agradecer a Deus por esse tempo que nós estivemos aqui e por tudo que o ministério fez por nós. Eu tenho certeza que se nós ficássemos aqui mais 30 anos, não pagaríamos o que Deus e a igreja fez por nós. Nenhum dinheiro paga isso. Eu não sei se volto quando volto, mas uma coisa eu sei: a Ministério Alfa e Ômega
formou a família Sampaio. Amém, irmãos? Eu fiz questão de agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor e vim me despedir de você. Não é hipocrisia não, irmão, não é hipocrisia não, mas em nome de Jesus, são 10 anos, é possível que eu possa ter feito algo, falado, você pode ter pensado, eu posso ter pensado, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não quero sair daqui com culpa nenhuma, eu não quero sair daqui com peso nenhum. Então desde já eu me coloco à disposição para você depois me procurar, falar: Lázaro, tu fez isso e isso comigo, eu vou pedir dinheiro aqui o Tuninho, vou te levar para a pizzaria, a gente vai... Mas me perdoa em nome de Jesus. Tá, queridos? A obra é assim mesmo. É em prol do reino, é em prol da obra, é para o crescimento da obra. Então essas coisas acontecem mesmo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço esta oportunidade. Em nome de Jesus.